Não importa aonde nós estejamos, o Senhor é soberano, está no controle de todas as coisas e nele nós devemos confiar de todo o coração. De uma certa forma, o que vamos tratar nesta noite é justamente a respeito de família, a respeito de lidar com a nossa vida, tanto pessoal para com Deus, quanto familiar e quanto aquilo que deixamos para aqueles que virão. Vamos abrir as Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Essa vai ser a primeira leitura, nós vamos fazer 3 leituras dentro do contexto da história de Josafá. Amém? Estabelecido o reino de Josafá. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-lhe-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinar nas cidades de Judá, e com eles os levitas, Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semelote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobias Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama, Jorão, e ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, louvamos a Ti por esta oportunidade de estarmos aqui, louvando, bendizendo, engrandecendo e exaltando o Teu santo nome. Louvamos a Ti pela oportunidade, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra e podermos, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento que há em Cristo Jesus, como também, ó Deus, no conhecimento de Ti, a respeito das Tuas obras e de tudo quanto tens feito no meio do Teu povo. Louvamos o Teu nome por tudo quanto tem operado no nosso meio. E assim fala aos nossos corações, como nesta noite já foi cantado, mas fala em nós, mudando os nossos caminhos para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Te bendizemos por tudo, engrandecemos o Teu nome, em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Irmãos, é interessante quando nós olhamos para a história de Israel e de Judá. Nós encontramos a todo momento, em todo momento, na leitura que fazemos a respeito do povo, Israel seguindo os seus reis. E conforme esses reis assumiam o trono, assumiam o povo, se esses homens eram tementes a Deus e andavam na vontade do Senhor, estes homens faziam com que o povo também andasse na vontade do Senhor. Mas todas as vezes que levantava um rei que não temia a Deus, que não andava em conformidade com a palavra de Deus, esse rei fazia com que todo o povo também errasse o caminho, que todo o povo buscasse a idolatria e fizesse o que não era certo diante dos olhos do nosso Deus. Entretanto, na história de Josafá, nós vemos algo diferente. Nós vemos um rei que assume o trono e a palavra de Deus fala que ele andou no caminho de seu pai Davi. E o que é andar no caminho de Davi? Se nós atentarmos para a história de Davi, entendermos os ensinamentos que ele aprendera e a forma como ele glorificava a Deus, vamos entender o temor que Davi tinha do Senhor e como Davi se portava na presença de Deus, em servir a Deus com alegria, em andar na presença de Deus e fazer tudo conforme a palavra de Deus ensinava. Vamos ver que Davi continuamente tinha um coração voltado para Deus. Vamos ver que Davi tanto andava no caminho do Senhor e era ousado em andar no caminho do Senhor, que nos seus escritos vemos ele louvando a Deus, desejando a presença de Deus, anelando por estar na presença de Deus. E lendo aqui a palavra de Deus,
nós encontramos Josafá justamente tomando este caminho, andando conforme Davi, desejando a vontade de Deus, a caminhar na presença de Deus, e não somente isso, agradar a Deus em tudo quanto fazia. Na leitura nós vemos que ele andou no caminho e guardou os mandamentos, e não andou segundo as obras dos reis de Israel. Lendo a palavra de Deus, nós vemos o que de fato agrada o Senhor. Continuamente somos ensinados a guardar os mandamentos do nosso Deus. Davi guardou os mandamentos, e a palavra nos mostra, até mesmo pelas palavras do nosso Senhor Jesus, que aquele que ama a Deus deve guardar os seus mandamentos, que aquele que ama a Deus deve estar dentro da vontade de Deus, adorando a Deus, servindo a Ele com alegria e servindo a Ele com inteireza de coração. E devido a isso, nós vamos ver também que o Senhor confirmou o reino nas mãos de Josafá, porque Josafá fazia tudo quanto agradava ao Senhor. Tudo quanto Josafá ia fazer, ele fazia, mas antes de fazer, ele buscava o Senhor para saber se aquilo que ele desejava fazer estava em acordo com a palavra de Deus, o qual teve a vontade de Deus do seu lado. O Senhor confirmou o seu reino e nas suas mãos, e ele teve glória em abundância. Não quero que nós atentamos para o fato de que ele cresceu e por isso foi beneficiado, mas quero que os irmãos entendam perfeitamente que para nós andarmos na vontade de Deus, precisamos fazer como este rei fazia, de andar no temor do Senhor, guardar os seus mandamentos, andar de maneira que o nosso caminho esteja em acordo com a palavra de Deus. E quando nós andamos em acordo com a palavra de Deus, nós nos tornamos ousados. Não ousados em fazermos coisas erradas, em fazermos loucuras, ou digamos, uma vez 3 moças estavam indo para a igreja, e tinha chovido muito, tinha dado enchente, e conta a história que elas falaram: olha, quando o povo colocou o pé na beira do mar, o mar se abriu, e eles atravessaram a seco. Vamos no meio dessa enchente, Deus vai abrir as águas, e nós vamos atravessar essa enchente. Morreu as 3 afogadas, né? Porque não foi Deus que mandou que elas dissessem: abre as águas para atravessar. Ser ousado na presença do Senhor é nós podermos ter a segurança daquilo que nós fazemos, é nós fazermos com que a vontade dEle seja levada adiante, e nós ao mesmo tempo, dentro desta ousadia, tenhamos a segurança de levar a sua palavra, de ensinar a sua verdade, de ensinar o povo a andar no caminho do Senhor. Josafá, ele aprendeu a andar no caminho do Senhor, e levou homens a ensinar a todo o povo a andar no caminho do Senhor. Irmãos, o nosso relacionamento pessoal com Deus deve ser continuamente pautado pela palavra de Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que estar em acordo com a palavra de Deus. Hoje nós vemos tantas coisas acontecendo, nós observamos tantos enganos no meio do povo, e que é tão fácil deixar o coração ser tomado por isso, que nós erramos o caminho às vezes, se não tivermos o conhecimento da verdade. É importante que o nosso relacionamento pessoal com Deus seja continuamente de acordo com os seus mandamentos. Disse Jesus: aquele que ama os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não adianta eu falar que eu amo a Deus, que eu gosto das obras do Senhor, gosto de estar na igreja, mas se eu não tenho nenhum aprendizado, nenhum relacionamento com a verdade bíblica. Há um tempo atrás, um amigo nosso, ele chegou na igreja muito revoltado, porque o filho dele havia sido deixado no altar. E ele frequentava uma outra denominação, mas a esposa dele frequentava a igreja conosco. Ele falou assim: eu não quero mais saber da palavra de Deus, porque tem tantas promessas ali colocadas, tantas promessas inseridas, eu confiei no Senhor e meu filho foi abandonado no altar. O que tem a ver uma coisa com a outra? A nossa segurança tem que estar na verdade da palavra de Deus, e no contexto mostrava inteiramente que ele não conhecia a palavra de Deus, porque pensava ele que por estar frequentando a igreja, por estar participando do culto, ele merecia todas as bênçãos possíveis.
É preciso que nós sejamos fiéis ao Senhor, mesmo diante das dificuldades. Que a palavra de Deus esteja de contínuo no nosso coração. E que nós, pautados por essa verdade, sigamos o caminho em fazer a vontade do Senhor. Josafá andou no caminho com o Senhor. Ele andou e Deus confirmou o seu reino. É necessário andarmos continuamente na presença de Deus. É necessário pautarmos a nossa vida pela palavra do Senhor e vermos continuamente se a nossa vida está de acordo com a palavra de Deus. Há pouco tempo no seminário, o pastor chegou, estava dando uma aula, chegou para os alunos e falou assim: você acredita na palavra de Deus? Acredito, falou o jovem. E você confirma comigo que a palavra diz que mentir é pecado? Ele falou: confirmo, é verdade, é pecado mentir. Então por que você ainda mente? O moço ficou sem ação, sem resposta. Mostra como somos falhos, como nós erramos. Mas, irmãos, independente de como vivemos, digamos assim, nós não podemos, a nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, e seja qual for a ação, nós devemos fazer aquilo que nos diz a palavra. Não podemos viver a debalde conforme o mundo dita as suas ordens, mas devemos andar em conformidade com a palavra de Deus. Josafá não seguiu os reis de Israel. Josafá não quis procurar o que eles procuravam. Antes, o que ele fez? Tirou a idolatria do meio do povo, buscou a Deus de todo o seu coração, colocou o seu coração de acordo com a palavra de Deus, para que assim então ele andasse e ensinasse o povo no temor do Senhor. Ele prosperou em seu caminho, e quando prosperou então, ele levou a verdade para todo o povo, tornou ousado o seu coração e criou meios de ensinar o povo de Israel, o povo de Judá, como andar no caminho do Senhor. Ele não somente testemunhava da verdade a qual ele havia aprendido, mas ele também se preocupou em ensinar toda a igreja daquele povo, toda a igreja, todo o Judá, porque nós olhamos que igreja somente é a igreja de hoje após Jesus Cristo, mas na verdade, o Antigo Testamento, o povo de Israel, o povo de Judá, também era igreja do Senhor. E aquele povo então foi ensinado no temor do Senhor a andar na verdade, porque eles não tinham conhecimento e por isso buscavam outros deuses. E a partir do momento que somos ensinados, devemos entender perfeitamente que o nosso coração não pode estar dividido. Devemos buscar a vontade de Deus e andar em conformidade com os seus mandamentos. Aquele que me ama, este guarda os meus mandamentos. Ele é amado do meu Pai, eu viremos para Ele e nele faremos morada. É importante, meus irmãos, que essa verdade seja confirmada em nosso coração e nós andemos em conformidade com a palavra de Deus. Josafá então tornou ousado justamente porque ele tinha segurança no Deus a qual ele servia. Depois nós temos um segundo texto que fala da aliança de Josafá com Acabe. No livro de 2 Crônicas 18, tinha Josafá riquezas e glória e abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e persuadiu subir com ele a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo com o teu povo, iremos contigo à peleja. Irmãos, a responsabilidade da igreja, a nossa responsabilidade é tão grande, é tão séria, que precisamos entender como é que nós estamos instruindo os nossos santos, que precisamos compreender quais são as verdades colocadas diante do nosso povo. Nós temos nesse primeiro contexto uma instrução que nos mostra a responsabilidade de andar no caminho do Senhor, de como governar a minha vida pessoal, ao meu relacionamento com o meu Deus, de como andar nos seus mandamentos e me preocupar com o desenvolvimento da igreja, com o desenvolvimento dos santos, e não somente isso, fazer com que os meus caminhos estejam em acordo com a palavra de Deus. No segundo contexto, mostra justamente Josafá fazendo uma parceria. Ele aparentou com Acabe, ele deu o seu filho Jeorão para ser marido da filha de Acabe. E então, depois de um certo tempo, ele foi lá na casa de Acabe, sentou com Acabe, comeu com Acabe, e Acabe chamou ele para poder os dois fazerem uma parceria e subirem à peleja. Não estou dizendo para a igreja que não devemos ser amigos no mundo, mas nós devemos ter cuidado
como aparentarmos, com quem aparentarmos. No primeiro contexto, Josafá mostra a responsabilidade de um relacionamento pessoal com Deus. Mas esse relacionamento pessoal com Deus, ele não pode tão somente ficar intrínseco à minha vida pessoal. Olha, eu aqui sirvo a Deus, eu aqui já não estou mais envolvendo Deus nos meus planos. Uma vez encontrei um irmão, e ele havia sido duro dentro da empresa a qual ele trabalhava, e ele falou: olha, aqui eu sou diretor, lá eu sou irmão. Eu cheguei para ele e falei: meu irmão, o senhor errou. Nós temos que ser fiéis a Deus em quaisquer lugar aonde nós estejamos, em qualquer lugar. Se você é crente lá, você tem que dar o testemunho de crente aqui também. Não tem como dicotomizar: aqui eu sou crente e aqui eu já não sou mais, aqui eu sou diretor. Nós temos que ter um relacionamento fiel com Deus, andar nos seus mandamentos, conforme nos ensina a palavra, na nossa vida pessoal, e migrar essa verdade para a nossa vida relacional, e não somente para a nossa vida social, como também para a nossa vida familiar, nos preocupando com as coisas que hão de acontecer no futuro. Eu gosto de usar bastante exemplos, pois eles ficam mais claros nas nossas mentes depois. Uma vez uma moça casou com um rapaz não crente, fazendo um casamento missionário, né? Olha, eu vou, caso com ele, depois eu trago ele para a igreja, e aí nós dois vamos servir a Deus. Casamento missionário, namoro missionário não dá certo. Aparentar com o mundo é muito mais fácil ir para o mundo do que firmar na verdade. A tribulação se torna tão grande dentro do lar, que ambos não vão conseguir falar a mesma coisa. Nós temos uma preocupação em levar a nossa vida diante da presença de Deus e andar em conformidade com ela, mas aí separamos da nossa vida familiar em relação ao mundo. Os nossos filhos podem fazer qualquer coisa do mundo, eles fazem isso, eles envolvem nisso, e depois eles crescem e você fala: por que meu filho não está na igreja? Eu orei tanto por ele, eu busquei tanto, mas é porque quando eu tinha a oportunidade de ensiná-lo no caminho do Senhor, eu acabei permitindo que ele seguisse outras coisas. Agora ficou difícil trazê-lo. Olha, eu casei o meu filho, aparentei ele com o mundo, agora como é que eu vou trazer para a igreja? A esposa não deixa ele ir para a igreja, o marido não deixa ela ir para a igreja. A irmã Margarida, vou usar o nome porque os irmãos nunca vão conhecer, eu acho que ela já está no Senhor. A irmã Margarida era uma fiel do Senhor, e o marido dela era muito violento. Quantas vezes ela chegava do culto alegre por aquilo que tinha ido levar diante do Senhor, e chegava em casa e levava uma surra, porque o marido não queria que ela fosse crente. Josafá andou no caminho do Senhor, ele foi fiel, ele se preocupou com o desenvolvimento de Judá, ele levou a palavra para Judá, ele se preocupou em levantar sacerdotes, levantar príncipes, que andasse de cidade em cidade, levando a palavra de Deus, porque a sua segurança, a sua experiência com Deus, mostrava que Deus era com ele. Deus foi com Josafá e confirmou o seu reino. Então ele sabia que essa experiência, levando a todo o Judá, faria com que a nação crescesse, que Deus fosse com eles, e de fato Deus foi, de maneira que nenhuma nação se levantou contra Judá e guerreou contra Judá, enquanto Josafá era rei em Judá. Deus foi com Josafá, confirmou o seu reino, porque ele andou no caminho dos seus pais, andou nos mandamentos do Senhor. E agora, nesse segundo tópico, ele aparentou de Acabe, um homem que não temia a Deus, um homem que não se entregava ao temor do Senhor, um homem que não tinha temor, tanto ele quanto a sua esposa se uniram contra o Senhor, fazendo o que era mal diante dos olhos do nosso Deus, mataram os profetas do Senhor, ao ponto que Elias fugiu, porque Jezabel matou os profetas do Senhor, só eu fiquei, disse Elias. Eles não temiam a Deus, então Deus não era com eles, Deus não se agradava deles, e ele foi e aparentou, deu o seu filho para casar com a filha de Acabe, e neste momento: olha, nós vamos contigo para a guerra. Irmãos, olha como é importante que o nosso relacionamento pessoal com Deus
permeia toda a nossa vida, permeia a nossa família, que tenhamos responsabilidade junto com os nossos filhos, de não permitir que a nossa família se aparente com o mundo, com aquele que desagrade a Deus. Você foi colocado aqui no meio da igreja para aprender do Senhor, e no meio dos não fiéis, para que você possa promover a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus falar naqueles corações, para que eles também sejam transformados em Cristo Jesus. Entretanto, é necessário que nós como igreja influenciemos o mundo, e não sejamos influenciados pelo mundo. Hoje, se nós olharmos para a igreja, nós vamos ver muitas coisas semelhantes do mundo. O que outrora, muito atrás, não era aceito pela igreja. Se tal coisa você fizesse, era suspenso de comunhão em algumas denominações, em outras era visto com maus olhos, porque estava aparentando do mundo. E nós precisamos ter essa visão de ensinarmos não somente a nossa casa, mas que todos vejam através do nosso testemunho a presença do Senhor em nossas vidas, que todos compreendam a nossa responsabilidade da nossa vida pessoal para com Deus, como também a nossa responsabilidade de levar a nossa família ao temor do Senhor e continuar no caminho do nosso Deus. Então é importante que a presença de Deus seja contínua na nossa vida, mas que nós tenhamos a responsabilidade de levar a nossa família no temor do nosso Deus. Então, esses dois pontos são importantes para a vida da igreja. É importante para que nós tenhamos esta mesma missão, de entendermos que não temos somente o compromisso de um relacionamento pessoal, mas muito mais do que isso, levar a minha vida e a minha família ao temor do Senhor. Porque devido a essas ações as quais nós temos, de vivermos no temor do Senhor e andarmos no caminho do Senhor, é o legado que nós vamos deixar. A palavra mostra que, logo após a morte de Josafá, o filho dele, Jeorão, que era casado com a filha de Acabe, Atalia, quando morreu Josafá, ele subiu ao reino, a primeira coisa que ele fez foi matar todos os seus irmãos, para que ninguém disputasse com ele o reino. O coração dele havia pervertido, não estava mais no temor do Senhor, mas antes estava juntamente com a sua esposa Atalia, adorando os deuses de Acabe e de Jezabel, adorando a Baal. O seu coração não era perfeito, e tudo quanto Acabe tinha feito durante todo o seu processo, durante todo o seu momento de reinado, foi por água abaixo. A preocupação de educar, de ensinar, de levar a nação ao temor do Senhor pelo aprendizado da palavra de Deus, com Jeorão, todos eles desviaram do caminho do Senhor. A palavra mostra que Jeorão, além de matar os seus irmãos, além de fazer mal diante dos olhos do Senhor, ele levantou altares a Baal, aquilo que seu pai havia destruído, aquilo que seu pai havia tirado do meio do povo de Israel. Qual é o legado que nós, como santos do Senhor, vamos deixar para os nossos filhos, para a nossa igreja? Nós estamos há 150 anos, 151 anos, comemorando o nascimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, o legado deixado por Simonton. Os Estados Unidos viveu todo esse grande momento dele como cristão, vamos dizer assim, por causa de um homem que atravessou o oceano 13 vezes, pregando o Evangelho a todas as colônias americanas e levando todos eles ao temor do Senhor. Nós estamos iniciando mais um ano, como todos os anos, nós ouvimos tantas mensagens no começo do ano sobre a responsabilidade deste ano na presença de Deus. Mas eu quero tratar nesta noite, dentro desse contexto no qual nós estamos trabalhando, a família, a responsabilidade do relacionamento pessoal com Deus e do relacionamento familiar, de como levar a nossa família ao temor do Senhor e como criar os nossos filhos no temor do Senhor. E além disso, deixar para os nossos filhos e para a igreja um legado de sobrevivência, um legado que glorifica o nome do Senhor, um ensino que mostra a responsabilidade dos santos do Senhor para com a sua família.
para que aqueles que têm filhos pequenos, ensine este no caminho do Senhor, que ande pelos mandamentos do Senhor, se governe pela palavra do Senhor, e quando já forem mais velhos, adultos, não errem no caminho, para que depois que o mundo que anda continuamente se pervertendo, não venha perverter também o coração do seu filho, porque a palavra se firmou, porque desde pequeno você ensinou as Sagradas Escrituras. É importante que o nosso relacionamento pessoal seja contínuo na presença do Senhor, que nós andemos pelos seus mandamentos, e essa é a pergunta para a igreja: como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido as suas devocionais pessoais? Como tem sido o seu momento diante da presença do Senhor? Quanto tempo você tira para falar com Deus, para aprender da sua palavra, para quebrantar o seu coração diante dele e reconhecer que ele é Deus, que ele é soberano sobre a sua vida? Que nesse relacionamento pessoal, semanal, mensal, quando você vem à igreja, você traz o seu culto com alegria no coração, pela experiência de vida que você tem com Deus, pela ousadia de estar diante dele com o coração grato, agradecido por tudo quanto ele tem feito, reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. Como tem sido a sua vida de contínuo na presença do Senhor? E como você tem conduzido a sua família na presença do nosso Deus? Se não me engano, eu acho que a mãe de John Wesley, que tinha vários filhos, e que desde pequenos eles, ela falava a palavra de Deus. Ela à noite lia com eles histórias bíblicas, ensinava as Sagradas Escrituras, e quando estes cresceram, trouxeram um grande avivamento para a Europa. Se queremos ter avivamento em nossa casa, se queremos ter um avivamento em nossa vida, é necessário que tenhamos continuamente um relacionamento com a palavra de Deus, continuamente uma vida de oração, continuamente colocando a nossa família na presença do nosso Deus. Então é importante que o seu relacionamento pessoal permeie também a sua relação familiar. No livro de Efésios, capítulo 5, fala justamente do trato do marido com a esposa, do trato do pai com os filhos, da família, como Cristo se entregou pela igreja, o marido também deve se entregar pela esposa. Então ele mostra a responsabilidade de uma vida contínua na presença de Deus, familiar, de governar a família no temor do Senhor. Então nós precisamos ter tanto o relacionamento com Deus, a nossa devocional com Deus, o aprendizado da palavra de Deus, mas como também educar os nossos filhos no louvor, na adoração, no serviço a Deus, no coração agradecido a Deus, para que quando a família, porque a igreja é feita de famílias, vem para a casa do Senhor, traga o culto com alegria. E que nós, dentro dessa responsabilidade, ensinemos a cada um da nossa casa como se portar, como viver no temor do Senhor. Quando os nossos filhos começam a crescer, a desenvolver, ou nós mesmos, aqueles que estão namorando, aqueles que estão conhecendo alguém, e muitas vezes olha e fala assim: olha, eu estou achando tão bonito fulano de tal, estou querendo namorar com ele, e às vezes ele não tem o temor do Senhor, ele não tem o compromisso com a família. Uma vez um pastor contou uma história muito antiga, e quase sempre eu conto essa história em alguns, quando eu trabalho com casais, a gente conta a história de um irmão que, ele era muito bonito, diz que ele era muito bonito na igreja, e as irmãs todas da igreja achavam ele tão bonito, eu quero casar com ele é muito bonito, mas ele não aceitava casar com ninguém, porque ele não gostava de trabalhar. E aí a irmã falou assim: irmão, eu acho o senhor tão bonito, eu queria casar com o senhor. Falou: mas eu não vou casar, porque se eu tiver de casar, vou ter de trabalhar, se eu tiver de trabalhar, vai sair fora do que eu propus para a minha vida, eu não tenho essa vontade, então eu não vou casar, e aí vai ter de trabalhar para pagar a comida, para você não ter fome, não é? Aí ela falou assim: olha, só de eu olhar para você, só de eu olhar para você, já acabou a fome.
Aí, ó, então se é assim, se eu não preciso trabalhar, se olhando para mim já acabou a fome, então vamos casar. Aí casou, fizeram a festa, ganharam muitos presentes, ganharam dinheiro, né? O primeiro mês, comeu o dinheiro do casamento, o segundo mês, aí já tinha recebido alguns outros presentes, que deu para comprar cesta básica, se alimentou daquilo. No terceiro mês a comida foi escasseando, foi acabando. No quarto mês ela chegou para ela, e aí? Chegou para ele, né? Ela chegou para ele, e aí? E aí o quê? Ué, e aí você tem que trabalhar, está faltando comida em casa. Mas eu não te falei que eu não gostava de trabalhar? E você não falou para mim que só de olhar para mim, só de me ver, a fome tua acabava? Fala aí. Então, e agora? Mas é que eu estou com tanta fome que não estou nem te enxergando mais. Como é que vamos levar a nossa família no temor do Senhor? Como é que vamos levar os nossos filhos ao temor do Senhor? Como vamos preparar a nossa família? É importante que nós façamos tudo isso no Senhor. Que as moças olhem para o rapaz de maneira que veja que ele de fato é temente a Deus. Que ele veja que a esposa é temente a Deus. Porque a palavra nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E para conduzirmos a família no temor do Senhor, tem que haver sabedoria. Todos os dias nós temos que saber relevar, temos que saber perdoar, temos que saber relacionar, porque senão não vai para frente. Todos os dias temos dificuldades porque somos falhos, porque nós erramos, e que não é em nós perfeição, pois a perfeição que existe em nós é dada por Deus, é a graça que nos aperfeiçoou para estarmos com Deus. Do contrário, nem seríamos aceitos. É necessário, meus irmãos, que nós nos guiemos pelos mandamentos do Senhor, como fez o rei Josafá. É necessário que nós sejamos ousados a continuar no caminho do Senhor, como fez o rei Josafá. É necessário que andemos no caminho do Senhor, como ele andou no caminho dos seus pais, que é o caso de Davi, que a todo tempo bendizia o nome do Senhor, por tudo quanto ele aprendeu do Senhor. Ele dizia: bendiz a minha alma, Senhor, porque és bom. Ele falava como é de cor e salteado dos irmãos a respeito do Salmo 23, né? Onde fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi estava de contínuo regozijando seu coração pela presença de Deus. E Josafá se tornou ousado, porque o seu coração andava nos mandamentos do Senhor. Quer ter uma vida próspera? Não pensa na prosperidade financeira, porque a verdade bíblica não é essa. Nós temos que estar dispostos até mesmo morrer pelo nome de Cristo. No Brasil parece que é difícil falar isso, né? No Brasil nós não temos essa, parece que foge ao nosso ouvido, ao nosso entendimento, estar pronto para morrer por Cristo. Aí isso é coisa para missionário que morre. Missionário vai lá para o outro lado: ó, você quer negar a Cristo ou você quer continuar vivo? Porque se nega a Cristo, você continua vivo, do contrário você vai morrer. Não, eu prefiro morrer. E assim, quantos missionários são mortos, quantos filhos de missionários são mortos? Pegar um filho de um irmão e falar assim: você nega a Cristo? Se você não negar, o teu filho morre. Muitos irmãos não saberão o que fazer, porque nós não aprendemos a viver desta maneira, de assumir a verdade, mesmo que ela nos custe a própria vida. Devemos andar nos mandamentos do Senhor, devemos caminhar na verdade do Senhor. A nossa vida pessoal tem que ter uma devocional contínua, tem que haver um relacionamento contínuo com Deus, para que quando chegue no domingo, você venha trazer aqui o seu culto a Deus, com gozo, com alegria no coração, com um coração avivado, ávido pela verdade bíblica, desejoso por comungar com Deus, certo que, faltando as coisas deste mundo, o Senhor é soberano, é Ele quem te governa. E depois, você precisa permear não somente a tua vida, mas encharcar toda a tua família. A gente consegue entender encharcado, né? Quando você toma uma chuva que está sem carro, está sem guarda-chuva, você chega em casa que parece até uma esponja, né? Todo molhado. Você tem que estar encharcado de Cristo, você tem que encharcar a tua família de Cristo, você tem que dar a tua família de Cristo, você tem que ensinar a tua família a andar no temor do Senhor, e não concordar com que o mundo tente tomar aquilo
que o Senhor te deu. Você não pode aparentar do mundo como fez Acabe, porque com certeza o final será desastroso. Tanto foi desastroso porque morreu Jorão, não deixou saudade. Morto Jorão, sua mulher, Atalia, filha de Acabe, mandou matar todos os descendentes do rei. Mandou matar a todos. Uma tia de Joás tomou e escondeu o rapaz. Irmãos, se não fosse essa tia de Joás esconder o moço, tinha aniquilado a semente do rei Davi, por onde viria o Messias. Olha como foi desastroso. Josafá andou no caminho do Senhor, mas aparentou do mundo. Aparentando do mundo, levou o seu filho a casar com quem não temia a Deus. Não temendo a Deus, desviou o seu coração e matou seus próprios irmãos. Mortos os irmãos, morreu ele também. A sua mulher, que não temia a Deus, matou todos os descendentes do rei, quase que prejudicando a vinda do Messias. O que vamos deixar? O que vamos deixar? Qual é o nosso legado? É importante, meus irmãos, a nossa responsabilidade para com a igreja. Primeiramente, a nossa responsabilidade com a nossa vida no caminho do Senhor. Depois, a nossa responsabilidade no ensino da nossa família a andar no caminho do Senhor e não aparentar com o mundo. E terceiro, deixar o bom cheiro de Cristo, como fez Simonton e muitos outros homens que tiveram uma vida devotada para com Deus, que o testemunho deles até hoje se fala. Se preocupando sempre com a verdade da palavra de Deus, guiar o seu caminho na presença do Senhor e deixando um bom cheiro de Cristo. Para que a nossa vida, por mais momentânea que seja um testemunho vivo para a glória do nosso Deus. Eu não sei qual é o seu caminho, eu não sei quais são os seus pensamentos, e nem quero atrapalhar namoro de ninguém. O que eu quero deixar para você, a responsabilidade de continuar no caminho do Senhor, a responsabilidade de ter uma família no caminho do Senhor, a responsabilidade de trazer o teu culto com alegria na presença do Senhor. Nós encontramos hoje muitos irmãos sofrendo muito pelos filhos que andam na droga, pelos filhos que andam na bebedeira, pelos problemas gerados dentro de casa, e às vezes famílias inteiras que deixaram o Evangelho porque se aparentaram com o mundo. Nós trabalhamos numa igreja, numa congregação que estava fechada. Para eu encerrar, vou contar essa última história. Nós fomos para uma cidadezinha chamada Carmo da Cachoeira. A igreja em Carmo da Cachoeira foi fundada em 1952, e eu, minha esposa e meus 2 filhos fomos para lá em 2004 ou 2005. A igreja estava fechada há mais de 30 anos. Os irmãos que fundaram a igreja, as irmãs que fundaram a igreja, eram casadas com não crentes. Permitiu que os filhos casassem também com não crentes. Os filhos cresceram, os netos cresceram, e não ficou um na igreja. Depois de um certo tempo voltou a filha que tomava conta da igreja, mas a igreja ficou fechada tantos anos, porque a família, com mais de 30 pessoas, nenhum deles permaneceram no Evangelho. Nós começamos o trabalho naquela cidade, era triste, era de dar dó, nós visitávamos um a um, mas a palavra não tinha firmado no coração, e por isso a igreja fechou, porque a própria família não se preocupou em levar a palavra de Deus. O reverendo Augusto Nicodemos fez um levantamento do fechamento das igrejas da Europa, e no levantamento que ele fez mostrava justamente o fato de que os filhos dos irmãos não foram ensinados no caminho do Senhor, se aparentaram com o mundo e não continuaram.
E eles cresceram e abandonaram o Evangelho. E muitas igrejas se tornaram bares, acho que os irmãos têm conhecimento disso, se tornaram de tudo, menos igreja. Nós estamos aqui em Pirituba, uma igreja abençoada, cheio de crianças, crescente para a glória de Deus. E nesse dia eu te conclamo a ter uma vida pessoal, de contínuo na presença do Senhor. Eu te chamo a ensinar a tua igreja, a tua família, a andar no temor do Senhor, a ensinar os teus filhos a temerem a Deus e desde cedo ouvirem da palavra de Deus, para que ela faça morada em seu coração e o temor esteja firmado nele, não permitindo que ele aparente com o mundo justamente pelo ensinamento que você deu. E quando então tu já não estiver mais aqui, os teus ensinamentos, o teu legado ficará mostrando que você era um servo de Deus. Que assim o Senhor trabalhe no seu coração e que a palavra de Deus te ensine dia após dia o quanto devemos andar nos mandamentos do nosso Deus. Amém?